Bom dia, amados! Eu sou o pastor Daniel Chereguini e quero compartilhar nessa manhã uma palavra da parte de Deus para abençoar o seu dia, para que você cresça na palavra e aumente a sua fé. E no final, eu vou fazer uma oração por você. Então já deixa aqui o seu like, se inscreva no meu canal, ative o sininho para que você possa ser avisado pelo YouTube sempre que eu colocar um vídeo novo. Amém? No livro de 2 Pedro, capítulo 1, verso 20, fala assim: nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Por que eu estou lendo esse versículo hoje? Porque existe uma história, e algumas pessoas especulam que o William Shakespeare, que é uma pessoa muito famosa, um escritor muito famoso, ele ajudou a traduzir a Bíblia na versão King James, que algumas pessoas especulam isso. Dizem que ele inseriu um criptograma, que é uma mensagem escrita em código, enquanto traduzia o Salmo 46. Por quê? Porque nesse Salmo, na versão em inglês, a palavra de número 46, se você ver contar do início, ela é shake. E a palavra 40, ela contando do final, é spare, para fazer uma alusão aí a Shakespeare, Só que essas palavras em inglês, elas apenas são semelhantes, uma coincidência. E apesar da coincidência, nenhuma evidência corrobora para essa teoria. Algumas pessoas elas também reivindicam ter encontrado significados escondidos quando interpretam a Bíblia. Algumas pessoas fazem isso, já fizeram isso. Inclusive, certos rituais religiosos, eles citam um versículo fora do seu contexto, só para conduzir alguém a levar a sua própria doutrina herética. Então, quando a pessoa tem essa intenção, ela faz isso, ela conduz de forma a fugir do contexto aquela frase. Eu conheço até, inclusive, um pastor, que se intitula pastor, pelo menos, uma reportagem, onde ele usou da Bíblia para adulterar. E isso aí foi até notícia do jornal na época, um escândalo, Alguns citam a passagem de João 14,16, por exemplo, que eles dizem que esse conselheiro se refere à sua nova revelação, mas a gente sabe que quando comparado à Escritura, o conselheiro aqui, que Jesus nos enviou, é evidentemente que é o Espírito Santo. Por isso que o apóstolo Pedro fala esse versículo que nós lemos, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação. Para interpretar uma passagem bíblica de forma precisa, nós devemos considerar sempre o contexto, e comparar com as outras porções da Escritura. Isto respeita o significado, claro, da Bíblia, sem ter que procurar nela algum significado escondido. Então, toda vez que nós quisermos entender uma frase, se nós não entendermos essa frase, nós temos que ler o seu capítulo. E se nós não entendermos o capítulo, nós lemos o livro, para entender que todo versículo está dentro de um contexto. Se esse versículo ele foge do seu contexto, vira heresia. Então eu queria aproveitar aqui e deixar essa palavra para você. E toda vez que você lê as Escrituras ou ouvir alguém pregar sobre as Escrituras, tente perceber se o significado ou a interpretação dessa pessoa está condizente com o contexto do versículo. Amém? Eu vou fazer uma oração por você agora. Deus, obrigado por esse dia, por essa manhã. Que o Senhor possa abrir a mente dessa pessoa para que ela possa entender cada vez mais a profundidade da Tua palavra. Nunca fugir do contexto, mas sempre entender o real propósito das Escrituras. Que Deus abençoe o dia dessa pessoa, a família, o trabalho. Em nome de Jesus. Amém. Pega esse pensamento. O melhor intérprete da Escritura é a própria Escritura. Eu sou o pastor Daniel Chereguini. Se essa palavra te abençoou, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho. E um ótimo dia para você.